Meu amigo Zé Barros, bom vê-lo. Tudo bem com você? Oi, Marco, tudo bem? Que Boa bom. tarde a todos. O pessoal está chegando, Zé, e eu estava explicando o objetivo. Estava agradecendo ao Henrique o convite para a gente estar aqui hoje. É um grande prazer a gente ter chance de conversar por aqui. A gente tem conversado em grupos fechados, tem conversado no grupo de pesquisa, mas a gente não tinha ainda tido uma conversa pública dessa. Para os nossos amigos advogados, para os nossos alunos, tá? Para os nossos colegas. E disse ao pessoal que a ideia era a gente passar um panorama do que está acontecendo no universo contratual, que a gente tratasse do projeto de lei, tratasse das medidas provisórias e tratasse de alterações contratuais nos vários diversos ramos, não necessariamente só no direito civil, mas também no direito do consumidor, no empresarial, e eu sei que você está estudando bastante isso, que a gente também pode tocar aqui em aspectos trabalhistas, se for o caso aqui na nossa conversa. O que é que você acha? A gente pode caminhar desse jeito? Pode sim, tá ótimo. Pronto, então o que eu queria pontuar como primeiro aspecto aqui para a gente discutir é a questão de em que pé a gente está no ponto de vista de legislação. A gente teve uma série de medidas provisórias nos últimos 15 dias. E se você tivesse que destacar duas ou três que tivesse algum impacto no mundo dos contratos, o que é que seria para você? O que é que valeria a pena para o pessoal que não parou ainda para ler o texto das medidas provisórias, que eles possam acompanhar? Por onde é que eles começam? Qual é a sua sugestão? Vamos lá, eu podia destacar pelo menos três, Marcos, que envolvem os contratos empresariais e envolvem contratos de trabalho. A Ótimo. gente tem a mais antiga, que é a 927, a 927, que ela trata sobre férias, chega a falar de suspensão do contrato, mas no dia seguinte foi revogado Advogado. através da 928. Mas a gente tem uma outra MP que ela aprofunda um pouco mais essa questão, que é a 936, que essa é do finalzinho da semana passada, acho que foi dia 1º ou dia 2, se eu não me engano, de abril, que regulamentou uma série de questões, não só de direito do trabalho, mas a criação de uma compensação financeira para que os trabalhadores que viessem a ter algum prejuízo participassem de benefícios do governo, de auxílios governamentais. E tem a 931 também, que ela envolve algumas mudanças na parte empresarial. Essa MP ela envolve questões de assembleia de acionistas, envolve assembleia de sócios, mas também distribuição de dividendos, adiantamento de valor e especificamente na parte de contrato, ela envolve a questão de administração societária. Ela prorrogou todos os prazos de administração societária até o fim da calamidade pública e ainda colocou um período de 7 meses depois disso para que seja feita ainda uma vacácio de gestão desse pessoal, até ser feita uma nova escolha. Então, o cenário que você está colocando aqui é de medidas provisórias em sequência. Medida provisória revogando medida provisória anterior. Medida provisória que tem força de lei e a gente tem dúvidas se elas vão ser convalidadas ou ratificadas no Congresso no prazo usual, por conta da situação que a gente está vivendo, tá? E medidas provisórias que vão atingindo vários anos. E aqui eu quero colocar uma discussão que eu acho que vale a pena o pessoal prestar atenção, sobretudo na próxima semana. Para amanhã está prevista uma discussão na Câmara dos Deputados, envolvendo o PL do Senado 1179. O PL 1179 é o PL que vai estabelecer um regime jurídico transitório e emergencial para as relações privadas. E o que é que a gente tem que chamar a atenção? A gente tem uma medida provisória tratando de aspectos societários, sobretudo de como realizar assembleias virtuais, como fazer essa formalização dos atos. E a gente tinha a mesma matéria sendo tratada no PL. Se o PL é aprovado na Câmara, do jeito que foi pelo Senado, e vai para a sanção, ele já está convertido em lei, vai revogar a medida provisória na parte que for que tratar do mesmo assunto, e a gente ainda corre o risco de daqui a mais 3 meses essa medida provisória não ser convertida em lei. Então a gente, além de ter a insegurança do momento, que eu acho que é a insegurança fática de quando é que isso vai terminar, de quando é que a gente vai poder tentar retomar um mínimo de normalidade, a gente ainda passa por um problema de uma inflação legislativa um pouco desordenada, desregrada, que vai gerar para a gente problemas nos próximos 4, 5, 6 meses, tá? Até no judiciário pelos próximos anos, mas para nós, enquanto advogados, para passar uma primeira consulta, um primeiro contato para o cliente, a gente primeiro tem que estar atento para que legislação a gente vai falar. Da semana passada para essa semana,
eu acho que a consulta que você daria para alguns dos seus clientes não vai ser a mesma. Eu acho que, assim como eu, você continua trabalhando, atendendo as pessoas, utilizando alguma tecnologia à distância. O que é que você achou das mudanças societárias? Alguma grande novidade em relação à forma de votação? Ou você acha que apenas se incorporou o que a tecnologia já estava oferecendo há algum tempo? Não, Marcos, eu acho que não teve muita inovação. Acho que a inovação até veio atrasada. Ela veio forçada por conta do estado de calamidade, mas já era para ter acontecido há muito tempo. A gente tem meios de comunicação que facilitam você reduzir os espaços. Veja um caso, por exemplo, eu cheguei a gravar um vídeo falando da MP 931, em que o nível de participação de acionista em sociedade anônima no Brasil média é de 15% do capital social. Porque Perfeito. se eu investir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, para mim não é vantajoso sair de Maceió para São Paulo para participar de uma votação. A partir do momento que eu torno essa votação virtual, eu reduzo os espaços e, de repente, eu posso ter uma participação muito maior do acionista e essa pulverização do capital social ela vai ter um outro efeito. Então, na verdade, o coronavírus forçou uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo. Mas O deixa eu que pegar eu esse gancho. sinto... Fala. Deixa eu pegar esse gancho. Para o pessoal entender. São mudanças transitórias que só valem no período emergencial. As mudanças na forma de deliberação societária são permanentes e perenes e a partir de agora vai ser desse jeito. Não. A MP ela fez dois tipos de mudança. Ela fez a mudança transitória só para o caso da vigência do decreto legislativo número 6, que é o da calamidade pública, mas ela também tem a mudança que é permanente para incorporar essa ideia de você alterar a lei 6.404, que a MP ela não fez só texto para esse período de calamidade. O regime da lei 6.404 para as SAs e o Código Civil para a sua, permitindo essas reuniões ou assembleias. O que eu falo é que isso já devia ter, não é vírus. Isso eu estou de acordo com você. Queria aqui saudar o nosso presidente entre nós conversando e participando desse momento. Nivaldo, parabéns pelo trabalho. Eu sei que você está correndo bastante aí, tentando minorar os erros que estão acontecendo para nós da sociedade. Eu acho que vi você um pouquinho sobre pandemia. E aqui eu já o meu ponto de vista, saber se você concorda. O que é que eu tenho visto muitas pessoas que estão utilizando a ocorrência da crise sanitária que a gente está vivendo como se fosse a desculpa padrão para todo e qualquer tipo de inadimplemento. Antes de a gente começar a conversar aqui, eu tratava com o Flávio Mora há mais de 10 dias antes de começar toda a confusão. Tá? E agora o motivo de não entregar tem uma regra racional que você não é maior, nem caso fortuito, se você já estava em mora no isso vai acontecer imobiliários, isso de fornecimento, pessoas que já estavam inadimplentes vão dizer que todo o motivo do inadimplemento aconteceu por pandemia, em obrigações pessoais, em obrigações entre empresários de insumos ou com fornecedores. Como é que você enxerga isso? Marco, nesse ponto de exceções, eu acho que não aplica nenhuma dessas exceções às que já estivessem em atraso antes. Tudo da pandemia. O que Deixa eu colocar para a gente, para poder ficar claro para o pessoal que está ouvindo a gente. A gente está num país muito suspendeu as atividades de maneiras diferentes, com intensidades diferentes, em datas diferentes. E isso para o judiciário vai ser um pesadelo. Eu fico imaginando quando chegar no STJ e a gente, além de ter que fazer a prova do fato do príncipe, do impedimento, da frustração, a gente ainda tem que fazer a prova da regulação local, estadual ou municipal que impediu determinadas atividades que provocaram o inadimplemento, por acaso. No projeto de lei, e eu quero chamar a atenção, é um projeto de lei, eu vi muita postagem essa semana das pessoas partindo do pressuposto que isso já ainda tem uma votação na Câmara, a gente ainda tem sanção presidencial, algum veto ainda nesse projeto, mas no projeto de lei se menciona um decreto legislativo que considerou o início da pandemia, o termo inicial, a data zero para todas as notas diárias
é dia 20 de março, tá? Então, o que é que acontece? Eu lembro de 23 de março, está em contato pela manhã e está dando escola normalmente, e à tarde indo ao escritório e atendendo as pessoas, e só que, efetivamente, a gente teve uma suspensão, atividades aqui em Maceió. Agora, eu quero, já que eu falei da data do início, você trouxe a ideia, eu quero te perguntar a tua opinião sobre a data, porque todos os artigos que têm modulação de artigo do Código Civil no projeto tem como termo final, data do motivo, de outubro de 2020. O que é que você acha da previsão do projeto? Ô Marcos, qual é a minha preocupação disso? Primeiro, é uma coisa que não é de um controle jurídico. A gente está tentando colocar um prazo de uma coisa que é o direito, o fim da pandemia. Aí, qual é a minha preocupação disso? Eu já vi notícia de tudo, que em 3 meses passa o pico, dá para a gente viver numa boa. Mas eu vi uma notícia aí que seria, vamos lá, a mais realista, que em torno de... Né? E restrições que a gente tem nos negócios. Aí é que vem a questão que é a preocupação. A gente está botando um prazo do que a gente não sabe qual é o prazo. Por exemplo, aí me fala de suspensão de contrato de trabalho, fala de 60 dias. Vai falar de salário, fala de Perfeito. 90. Então a gente tem uma E se legislação. as empresas precisarem mais do Nós que temos isso? uma legislação. Exato, e cada lei fala um prazo diferente. Não tem uniformidade no prazo. É. E outra coisa, nada impede que esse prazo seja prorrogado ainda. Então a gente não tem definição. Essas datas, tá? Como isso dificulta qualquer planejamento. O que é que a gente vai fazer na sequência da data do término? Agora, eu quero chamar a atenção para um ponto da gente, que é o seguinte: se você comprou alguma coisa que não chegou, se você está ingressar com ação e desde que o judiciário suspendeu o evento presencial, relaxou e não foi procurar seus documentos. O Código Civil, quando estabelece as regras de discernimento e interrupção de prescrição, é taxativo. E se você olhar no rol do Código Civil das hipóteses de suspensão, das hipóteses de impedimento que o prazo sequer começa a correr, você não vai encontrar a justificativa da força maior e do caso fortuito. É por isso que no projeto de lei que está no Senado, o projeto de lei já inicia com uma cláusula geral de suspensão e de impedimento dos prazos de prescrição. Suspensão para os prazos que já começaram e impedimento para os prazos que iriam começar e, por conta da pandemia, nem sequer vão iniciar a correr. Mas o que é que você acha? A gente hoje, se fosse ingressar com ação no judiciário, a gente peticionaria eletronicamente, aí, na contestação, o fornecedor diria que o prazo prescricional para exigir aquela prestação terminou na semana passada. E na semana passada a gente já estava trancado dentro de casa no isolamento social. É razoável que alguém que perdeu o prazo na semana passada vá ao judiciário alegando suspensão da prescrição, ou isso não só ocorre que a pessoa perdeu a possibilidade de estar. Como é que você fez isso, Zé? A minha preocupação disso, Marcos, é justamente que a gente estava falando da questão do prazo. Como cada um coloca um prazo diferente, Jota tomou uma medida de suspensão de prazos processuais, quando na verdade deveria ser as cortes que deveriam estar tomando a decisão. Eu tenho isso pelo seguinte: se a gente for ver, por exemplo, o acordo de recuperação judicial, ele para mim é um contrato. Perfeito. A maioria da doutrina considera isso um contrato. Só que a lei 11.101, que é a lei de recuperação e falência, diz que o prazo para a Assembleia é de 150 dias e que esse prazo é improrrogável e não pode ser suspenso por nenhuma liminar ou decisão judicial. Aí eu chego e digo, como é que eu vou realizar? Eu renovo o prazo, reitero o prazo ou realizo de qualquer forma contra a lei e faço de forma virtual ou complementando a lei? A mesma coisa eu acho que a gente vai ter aqui. Vai carecer que o juiz faça uma interpretação nessa questão da prescrição. Por exemplo, suspender conforme o projeto coloca, suspender, pedir
os prazos prescricionais. Se eu fizer isso, quando vai acontecer? A gente vai retroagir a 30 de março? Perfeito. A lei vai ter esse efeito para retroagir a 30 de março? E aí, quem não deu entrada nas ações por enquanto, ainda está na esperança de um projeto de lei, que ainda não é lei e não tem garantia nenhuma. Por exemplo, se fosse colocado isso numa medida provisória, pelo menos ela estava valendo agora. E se esse projeto não for aprovado com essa regra? E é de prazo o presidente decidir, né? Se ele vai sancionar ou não isso, né? A gente não tem Não, garantia. você deve ter visto que teve um monte já de substitutivo nesse projeto. Fala da suspensão das reuniões de assembleias de pessoas jurídicas, aqui a gente falou sobre sociedade. Isso está mantido no projeto. Mas o Congresso fez um substitutivo que revogou a questão das igrejas. Tirou o inciso que envolve igreja, que ele fala lá do inciso 44, e que todas as reuniões do inciso 44 estariam suspensas, as presenciais. Eles foram lá e revogaram o inciso que fala de igreja para poder ter reunião, para ter culto, para ter missa, para ficar livre. Então vejam qual é a preocupação. Esse projeto ainda está sofrendo, inclusive, um monte de modificação. O texto Sim. inicial já foi modificado. Sim, foi bastante modificado. Vários professores contribuíram para o texto. Também teve muita crítica ao texto. É difícil você pegar uma lei e, em abstrato, resolver os problemas de contratos que são atípicos, de contratos que são específicos, que você tem que analisar a circunstância do caso concreto. Nesse momento de tempo e contrato, eu acho que quem está ouvindo a gente, principalmente, tem que atentar para algumas coisas. Chegou o cliente no escritório. Esse cliente vai tratar com você de um contrato feito pós-pandemia ou antes da pandemia? Eu, numa live, o colega brincava, dizia assim, AC ou ADC? Depois da Covid ou é antes da Covid? Tá? Então, por quê? Porque eu estou em casa, você está em casa, mas você está contratando. Você compra alguma coisa para entregar na sua casa, você pede mercadoria pela internet para ser entregue daqui a mais 10, 15 dias. Então, não é porque a gente está em casa em distanciamento social que a gente está deixando de contratar. Tem chegando energia na sua casa, tem internet na sua casa. Você já imaginou se suspendessem agora energia elétrica, banda larga e TV por assinatura durante esse período de isolamento? Como é que ia ficar a vida da gente? Então, a vida não para. E se a vida não para, os contratos não param. Eu preciso analisar quando é que esse contrato foi formulado. E segundo, que é uma coisa que parece contraditória, e é contraditória. A gente vinha de setembro do ano passado com a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Na Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, se altera o artigo 113 do Código Civil, se altera o artigo 421 do Código Civil e basicamente se reafirma força obrigatória e autonomia das partes no contrato. Se reafirma no 421 que qualquer intervenção judiciária no contrato deve ser algo excepcional e que para alocar o risco que elas acham que cada um contrato. Então a gente estava num formato e numa metodologia. Aí, e você dá um giro de 180 graus e a pessoa olha para você e diz assim: eu agora preciso do Estado interventor. Então a gente, em meses, passou de uma outra perspectiva e eu estou vendo algumas pessoas em relação a isso. Meu lugar de fala é da pessoa natural, daquele que é destinatário final de produto ou do serviço. Você, no dia a dia na faculdade, se preocupa também com os empresários e com os insumos. Como é que você vê hoje um contrato empresarial paritário que prevê assunção de risco, alocação de risco, ou até que disciplina que eventos de caso fortuito e força maior não podem ser opostos à outra parte ou justificar o inadimplemento? Você acha que esse tipo de cláusula no contrato paritário deve prevalecer na situação atual? Marcos, o que eu entendo? Eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso. Cada caso ele tem que ser visto nessa situação. Se a gente pensar, partindo da primeira da tua pergunta, que o contrato é simétrico, porque ele é paritário, eu acho que a gente tem que manter a regra da declaração de liberdade econômica. Se eu fiz uma alocação de risco no contrato, essa alocação ela tem que ser respeitada. O que a gente eventualmente vai discutir, e aí o PL também chega a tratar, é a acessibilidade de certas situações. Mas se você já tinha alguma noção de algum risco
o que estava sendo. Porque, por exemplo, a gente tem negócios aí que cresceram em preço do que antes. Tem que envolvem EAD, educação à distância, empresas que tratam de comunicação, o valor delas em bolsa de valores cresceu, enquanto outras estão tendo restrição. E aí essa é a minha preocupação. A gente estudar caso a caso, porque primeiro, a relação aí, a própria alteração do artigo 421 já previa essa disposição, que você analisa o caso concreto, se essa paridade, essa proteção, essa paridade de armas no contrato. Mas, havendo essa alocação de riscos, a não ser que há uma comprovação específica que esse fato novo venha prejudicar, inclusive, essa alocação de riscos, eu acho que ela tem que ser mantida. Isso eu não... eu acho que seria mais ou menos equivalente ao seguinte: eu fiz o contrato de alegar em previsão. Perfeito. Então, se eu já tinha uma previsão do risco e já havia uma alocação de riscos, o que está de Estado para resolver isso? Deixa eu colocar um caso para você. Eu fiz uma compra na semana passada e o fornecedor me tinha dois preços. Se você comprar pelo centro de distribuição A, eu não tenho ele em estoque. Eu não tenho como garantir o prazo de entrega. Mas se você comprar no centro de distribuição B, ou seja, colocar o frete de outro lugar, aí você vai pagar mais caro, mas o produto está aqui comigo, vai chegar até o dia X. Então, estou fazendo um contrato no meio da pandemia, que já tem uma cláusula, tá, que pode disciplinar as consequências do desfazimento. Eu estou disposto a pagar mais caro para garantir que aquilo vai chegar, já que eu não posso receber aquele produto de determinada maneira. Eu quero destacar aqui, a gente está numa cidade que está com uma série de problemas imobiliários. Aqueles que estão me ouvindo e que têm contratos imobiliários, que atentem para o seguinte: até amanhã eu vou fazer uma live sobre contratos imobiliários, convidar o que quiser assistir. Os contratos imobiliários é comum a gente ter, prática no mercado, chamadas cláusulas de tolerância. A tolerância diz que o fornecedor, daquele que para um apartamento ou unidade imobiliária, tem, depois da data fixada para entrega, um período de graça de até 180 dias, no qual ele não pode ser responsabilizado por nenhum tipo de acréscimo de encargo, se por acaso atrasar o cronograma de entrega das obras. E às vezes o empresário, aquele empresário que não cumpre os seus deveres contratuais, ele não é publicitário, mas ele trabalha com prazo diferente. Eu vendo o imóvel dizendo que o dia X, mas eu estou trabalhando. O dia Y são 6 reais, porque eu já estou partindo do pressuposto que eu tenho que aplicar a cláusula que quiser, quando eu quiser, sem nenhum tipo de justificativa. E essas cláusulas dizem justamente o seguinte, que se houver qualquer motivo ordinário, o contrato pode ser dilatado até 180 dias. Mas para o sujeito está computando e vai ficar mais na obra, pegar a Covid e ficar mais 6 meses depois. Porque o contrato foi celebrado antes, foi preteriormente pelo construtor, e já existe uma cláusula desse tipo no negócio. Tá? Então, eu tenho visto alguns textos na internet de assustar as pessoas achando que vão ganhar uma cláusula de tolerância quando não faz nenhum sentido. Você estabelecido pelo contrato. Tá? Agora, para a gente ir se dirigindo para outros temas, a gente tem muitos assuntos, tem alguns colegas aqui fazendo perguntas, a gente daqui a pouco vai respondendo. Bem-vindo, Bruno Acioli, tá? Está dizendo que os Correios têm demorado mais para a entrega, isso eu não tenho dúvida, isso vai acontecer por limitações de trânsito, por limitações de pessoal, dependendo da situação. E, Bruno, essa situação dos Correios vai ficar pior ainda se algumas cidades começarem a abrandar o isolamento em detrimento de outras, porque a gente não vai saber exatamente qual é a cadeia de distribuição. E isso vai ter que ficar muito claro, porque senão vai tudo desaguar no poder judiciário. Eu queria perguntar a você um pouquinho sobre os impactos para os contratos trabalhistas. Tem muito colega da gente que atua em várias áreas. Eu acho que o direito do trabalho é algo essencial. Mas eu queria começar de dentro das residências da gente, antes de ir para a assessoria dos diaristas. Todo mundo tem em casa uma empregada doméstica, alguns têm babá, tem pessoas que têm que cuidar, e essas pessoas estão em casa, alguns desses empregados são de grupo de risco. O que é que a gente tem
de novidade legislativa, de MPs, que tentam disciplinar a situação agora, nesse emaranhado de informação. O que é que a gente pode colocar objetivamente para as pessoas que estão vendo a gente? Olha, Marcos, a gente tem uma primeira MP sobre esse assunto que, como eu disse, é a 927. A MP 927 ela é aplicável não só para as relações de emprego seletista, mas também se aplica para emprego doméstico. Então, quando ela vai delimitar o campo dela de atuação, ela já coloca que vai ser aplicável a CLT e vai ser aplicável a outros vínculos de trabalho. E aí inclui a Lei Complementar 150, que é a Lei de Emprego Doméstico. E aí, quais problemas a gente teria? Essas regras gerais aplicando aqui vai ser uma exceção, porque normalmente a CLT empregado doméstico é regra específica, essa geral para todo o trabalho. Entre essas regras, o que a gente pode estar utilizando? Eu posso realizar um sistema de compensação, e esse sistema de compensação, a MP ela estende até um período de 1 ano e meio. Então eu teria, ao invés de você ter 6 meses ou 1 ano, que é o que a gente tem hoje na legislação, que antes era 1 ano por convenção coletiva. A reforma em 2017 passa a colocar por acordo individual de trabalho. A SMP ela tem banco de horas de até 1 ano e meio. Então, até 18 meses você pode compensar. E aí vai compensar o que? Por exemplo, a minha empregada faltou esses 15 dias agora. 15, 20 dias. Eu posso pegar todos os feriados e começar a compensar. Mas aí o que a MP ela determina? Que eu tenho que informar por escrito cada um dos feriados que eu pretendo realizar a compensação. Então, eu fazer essa informação empregado seletista doméstico. E tem a outra hipótese, que é dar férias, que no caso a MP fala em férias coletivas ou férias individuais, mas para empregado doméstico seria férias individuais. Para demais atividades negociais, aí entraria férias coletivas também como hipótese. E aí vem uma questão. As férias, para serem concedidas, você tem que ter um período aquisitivo de 1 ano. Perfeito. Eu acho que você está com problema de conexão, Zé. Não estou conseguindo lhe ouvir. Enquanto não restabelece aqui a conexão, eu continuo aqui a nossa conversa. Alguns colegas estão enviando perguntas, ouvindo a gente. Pronto, ele vai fazer a reconexão, ele vai retomar a discussão dos contratos de trabalho, tá? E estou esperando chegar aqui a solicitação, Zé, para poder trazer você de volta para a conversa, para a gente prosseguir. Pessoal, essa live vai ficar gravada, vai ficar agora no Stories da... Vou tentar dar um jeito aqui de baixar esse vídeo e também deixar disponível no canal do YouTube, tanto no meu quanto no professor Zé. O nosso tema hoje é contratos. Lá no meu canal do YouTube você vai encontrar uma aula de 40 minutos sobre contratos e um podcast que eu gravei com alguns colegas do Supremo, é um curso jurídico de Belo Horizonte, e 1h30 do caso dos contratos e da situação atual. Então, a gente teve vários motivos aí de conversar sobre isso. O professor Zé Barros está conseguindo aqui voltar. Deixa eu trazer ele para a discussão aqui, para ele terminar o raciocínio em relação aos empregados. Ele falava das férias e quando a discussão dos contratos. Zé, bem-vindo de volta. Quando você saiu, você está no período aquisitivo das férias, que ainda não tinha sido completado. Tomar o raciocínio. Vou tomar aqui, porque internet Acontece. nesse tempo, coronavírus, de Wi-Fi. Passei aqui por 4G para não ter problema. Mas vejam, eu tenho que ter um período de aquisição para conceder as férias. Abre o que a possibilidade seja empregador até de quem ainda não tem o período aquisitivo. Então, por exemplo, essas férias eu vou ter até de quem não tem período aquisitivo, dessas férias com apenas 48 horas, não 15 dias, como é a regra geral, e o pagamento, ao invés de ser antecipado, como a gente comumente fazia, e aí nesse período eu vou poder realizar o pagamento de que forma?
O adiantamento de salário não vai existir no dia útil do mês subsequente, então a gente não vai antecipar do trabalhador, e o terço constitucional só paga com 13º até o dia 20 de dezembro. Então, a gente tem essa mudança, só que aí você tem um aviso prévio. O que pode ser feito até de forma eletrônica. Então, eu posso mandar um SMS, um e-mail, um WhatsApp para o empregado. E guardar isso, né? E guardar isso para ter prova depois. Lembrar né? de guardar, porque tem que ter uma prova inequívoca. Tá? A MP não exige isso, a ação nossa que determina que você guarde. Se você pagar por algum motivo, aí você tem um problema sério. E aí a gente vai entrar naquela pagador, vai pagar 2 vezes. Perfeito. Eu vou considerar férias, ele não vai tirar férias de novo. E aí ele vai alegar que não teve férias, vai pedir o dobro depois, porque não vou ter prova disso. Deixa eu pensar que férias, a não ser que eu conceda as férias. Perfeito. De acordo. E a parte trabalhista? Tem algumas perguntas... Tem uma outra MP, Marcos, que eu acho que seria interessante, que eu vi o pessoal escrevendo. A MP 236, ela prevê suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada. Tá. Aí, nesse ponto, eu queria fazer 2 destaques. Primeiro, salário com jornada, convenção coletiva. E o Lewandowski decidiu ontem isso. Isso foi judicializado e o STF já deu uma liminar para substituir a aplicabilidade dela ao acordo ou convenção coletiva. Não pode ser por acordo individual. O empregador está ardendo de raiva por conta disso. Só que a gente tem instituição de exceção para direitos fundamentais, por exemplo, não vai aplicar nesse caso. A gente tem situações de estado de exceção, mas a própria Constituição tem que abrir. A gente vê o caso de morte, mas em caso de guerra eu posso fazer um estado de exceção. A Constituição para irregularidade, que é o quê? O acordo de convenção coletiva. Então, Lewandowski acerta. A gente pode discordar da Constituição, não da decisão dele. Quem é feito por ele criou uma regra lá em MP que eu posso reduzir 25, 50% do salário anualmente, e aí eu informo isso para o Ministério que seja pago tudo seguro-desemprego. Qual a minha situação? Tem um salário de até 2.666 seguro-desemprego, não vai ter prejuízo salarial. Porque corta 20. A minha preocupação é quem está acima disso. Porque se 20, 30 mil reais, 25% de 2.600, aí é de 1.800, que é o teto do... Porque quem ganha 2.600 vai ter um seguro-desemprego de 1.800 e quebrados. Imagina qual seria o prejuízo que essa pessoa vai ter. Então, o prejuízo é muito menor, é a grande massa da população. E a suspensão também empresa. As empresas com lucro bruto, rendimento bruto de até 4.800.000 reais, e a MP ela não vincula você estar inscrito no Simples, ou seja, rendimento, você não precisa estar registrado no Simples. Se você tiver esse rendimento, a suspensão pode ser de até 100%, se não tiver, vai ser 100%, e é 30% do salário. Suspende o 4, mas ela vai ter que pagar. E aí o Estado complementa com um benefício complementa com valor também. E essa é a questão. Trabalhista principal é isso. E pelo andar da carruagem, as folhas de pagamento deviam estar fechadas, o pagamento vai acontecer até amanhã, provavelmente, e aí o que a gente vai ver é todo mundo procurando seus advogados e seus contadores para se organizarem para ver o que vai ser possível fazer. Eu acho que tem muita gente que vai estar correndo aí atrás de prejuízo. Eu acho, mas nesse ponto a gente tem que levar em conta o quê? Esse pagamento de abril é do salário de março. Perfeito. E aí, se o efeito é a partir de 20 de março, eu não posso considerar... Só depois.
Exatamente. Só para quem vai receber aí em maio o salário de abril é que vai ter esse efeito. As empresas não vão poder fazer essa economia agora. Qualquer economia agora é inadimplemento salarial. E aí tem os efeitos do inadimplemento. Então, vamos pegar a palavra inadimplemento. Tem dois tópicos aqui recorrentes nas perguntas do pessoal que está ouvindo a gente. Primeiro, locações e segundo, prestação de serviços e escola. Deixa eu começar com uma premissa aqui. Não tem na legislação nenhuma justificativa absoluta aplicável a qualquer medida que você pare de pagar suas obrigações. O que existe é um princípio de que os contratos têm que ser cumpridos. Essa é a primeira premissa. Se discutiu no PL do Senado algumas situações de moratória e todos os itens que tratavam de moratória tirados do projeto. Voltando novamente ao que a gente já não é lei ainda modificada. Então, eu sou locatário, eu tenho um contrato, eu tenho que pagar a escola. Mas, Marcos, sabe qual é o problema? Eu tenho aula de música, eu tenho uma academia, eu não posso... Bom, então, a minha está num contrato que você já usufruiu o mês de março todinho, e no mês de abril você está pagando o mês de março. Você está naquele contrato que você paga primeiro para depois você utilizar. Vamos utilizar um exemplo. Plano de saúde você paga para usar. A sua TV paga para usar. Mas algumas academias você usa primeiro e paga no final. Tem pessoas que contratam por mês, tem pessoas que contratam o ano e parcelam o contrato do ano, ou semestre, em X parcelas, que corresponde, parece ser um contrato mensal, mas não é um contrato mensal. Eu tenho visto algumas pessoas tratando, por exemplo, de escola. Vou tirar meu filho da escola, meu filho está no maternal e quando isso passar eu volto. Peraí, que contrato você celebrou? Você celebrou um contrato anual ou semestral? O seu contrato, porque se você decidir sair do contrato, vai ter uma multa para você pagar. E você vai dizer assim, não, mas eu não dei causa a encerrar o contrato. Nem você, nem a escola. Porque o seu personal também não pode dar aula para você, o seu fisioterapeuta não pode fazer a fisioterapia com você. Nenhum prestador de serviço agora, geral, pode exercer o trabalho regularmente, porque ele está impedido por um ato disso. Então, antes de uma situação de mero inadimplemento, a gente tem um descumprimento contratual sem culpa. Veja nessas situações aqui, é frustração do objeto do contrato. E quando o negócio é frustrado, você não pode cumprir o contrato, nem eu posso cumprir o contrato. O que ocorre? No sentido de o contrato anterior. Se alguém não prestou o serviço, tem que devolver. Tá? Agora, o que acontece? Não acordo com a pessoa e deixar um crédito normal e etc. O que eu queria saber é que você está enxergando a discussão nas locações, tá? E aí vamos residencial, empresarial. Sei que tem muita gente aqui ouvindo a gente que tem clientes, assessoram lojistas que estão em shopping center, às vezes tem pontos comerciais na rua, pessoa no seu escritório angustiada. E eu queria que você tratasse as duas circunstâncias. O locatário não me pagou. O meu locatário quer acabar com o contrato. Eu sou locatário e estou com a loja fechada e eu não consigo pagar o aluguel. Como é que você enxerga isso? Veja, Marco, a gente tem que avaliar mais uma vez, eu acho que tem que ser cada caso. O caso concreto é quem vai determinar isso. Mas veja, fazendo uma separação, falando de locação não residencial. Tá? Uma locação não residencial empresarial para contratar um imóvel para moradia de um empregado, de um diretor, conforme a Lei 8.240 define. Nesses casos, acho que a gente deveria avaliar são caso a caso também. Aí, para explicar, por exemplo, um shopping center, por determinação, fato do príncipe, eles são fechados. E aí, qual a minha preocupação? Eles têm todo um custo, tá? Mas normalmente o pagamento do aluguel de loja de shopping center é com base na idade que essa loja tem. Perfeito. E aí isso ela já não teria que pagar. A preocupação aqui vai ser vai ser o valor mínimo, vai ser manutenção de marketing, de propaganda que o shopping tem. E aí, nesse período, não tem. Então, por exemplo, a época de Páscoa agora, não vai gastar propaganda nenhuma para fazer Páscoa, tá?
para fazer festa de Páscoa e chamar todo mundo, fazer sorteio de carro, e já está começando a ter, pensando do lado já está começando a ter uma série de decisões determinando ou a redução ou a suspensão de pagamento de valores que envolvam o contrato de locação em shopping center. Então, pensando em shopping center, a gente já está tendo decisões que envolvem isso. Eu acho que a melhor postura, tinha anotado aqui o 567 isso. Do Código Civil, fala justamente dessas situações imprevisíveis que você poderia estar aplicando o quê? Uma revisão do contrato, uma redução, tá? Conforme a situação, porque você tem um impedimento. Então, vamos lá. Cinema, eu acho que a gente não vai ter nem até outubro funcionando cinema tão cedo. A gente está vendo as notícias que a indústria cinematográfica está suspendendo todos os filmes e está optando em mandar o filme para o serviço de streaming direto. E o que acontece? Como é que ficam os cinemas que vão passar esse tempo todo e não vão receber? Mas não vão receber nada. Mas como é que fica o shopping também, do outro lado? O shopping tem um condomínio, ele tem funcionário para pagar, tem uma série de coisas que ele tem que manter. E aí, as decisões sociais têm sido no sentido não de reduzir completamente, mas reduzir, a preocupação está numa outra, no comércio, ou um escritório, por exemplo, no acervo, em que eu estou alugando uma casa ou alugando num prédio de escritório, em que não se determinou o fechamento compulsório desses ambientes. Haveria justificativa para que o locatário deixasse de pagar? Eu acho porque os pacientes estão com medo de ir para o médico, porque não querem procurar o advogado. Situação, mas está lá, está o tempo todo me procurando, eu estou dizendo, eu posso atender para você via internet e a gente pode agente um atendimento. Não. Agora, aí eu tenho uma sala, eu estou alugando a sala, e eu digo, não, mas eu não vou porque agora a gente está com ação de mobilidade. Eu acho que tem que avaliar cada caso. Concordo com você. E veja só, você está falando do shopping. Aí a gente do shopping, o pessoal da praça de alimentação. Vamos imaginar que tem uma cidade que o shopping está fechado para praça de alimentação, estão vendendo por delivery. E estão vendendo mais do que venderiam durante o shopping, só tem movimento na sexta e no sábado. Eles agora estão abrindo na hora do almoço, estão vendendo comida. Então, o que acontece? Ele vai parar de pagar o aluguel se ele está usufruindo mais. Eu sou lojista, a minha loja está fechada, mas o meu estoque está lá guardado. Tem segurança, a segurança não foi embora. Então, armazenar os meus produtos, eu preciso remunerar a pessoa que está sendo a depositária daqueles produtos. O que é que primeiro eu vejo? As pessoas raciocinam assim. Se tiver igualdade de condição, está ótimo. Se eu tiver na posição inferior, mas se eu conseguir ficar na posição superior, está ótimo de novo. Pode ser desse jeito, transferir o ônus inteiro do negócio para outra pessoa. Ela esquece que eu não estou numa partida de futebol que um ganha e um perde. A relação é trabalhar para juntas cooperarem e buscar o melhor resultado possível. Então, essa é uma premissa. Eu vim por aqui, fiz MIA por um ano, paguei no cartão de crédito, o que é que eu faço? Pegue o seu contrato, leia o seu contrato. Cláusula dizendo o que é que vai acontecer. Qual é o seu interesse? É suspender o contrato durante esse período? Seu interesse é encerrar o contrato? Você já entrou em contato com a academia para saber se eles também estão pensados nesse período? Eu acho que a primeira mensagem que tem que deixar aqui para as pessoas é que ela precisa entrar em contato com a outra parte, se ela conseguir, tá certo? Manifestar as dificuldades que ela está, se o outro tem condições de mitigar esse prejuízo, tá? E a gente tem N maneiras para a gente resolver esse tipo de circunstância. Agora, a pessoa vai procurar, e a primeira pergunta que eu faço à pessoa é o seguinte: o que é que você quer? Porque a discussão de revisão relaciona para aqueles contratos que são de longa duração. Ou você quer encerrar o contrato. Porque quando eu uso a palavra encerrar, eu vou partir do 478 do Código Civil, eu estou falando de resolução por penalidade excessiva. E o que é que eu estou dizendo? Que eu tinha de contrato. Que até aqui eu consegui cumprir o contrato. Mas vendo tudo que está acontecendo à frente, eu não vou conseguir cumprir esse contrato. Como eu gostaria, é muito penoso para mim, eu prefiro encerrar aqui. O que eu vou pedir ao juiz é para me liberar das obrigações que eu tenho lá para frente, porque eu
parte não concorda em encerrar o contrato, quer que eu permaneça no contrato, tá? Ou eu vou alegar estado de necessidade. E aqui eu estou falando, por exemplo, de pessoas que precisam de atendimento, de pessoas que estão indo prestações porque estão em outras cidades e o voo foi e a pessoa não tem para onde ir, ela vai ter que alugar um imóvel, tá? Então eu tenho uma multiplicidade de situações enorme e por conta dessa multiplicidade de situações, a gente não pode simplesmente entender que vai encontrar aqui uma solução mágica para resolver todos os seus problemas. Isso acho que não existe. Agora, me diga uma coisa, o que é que você acha, levando em consideração o nosso cenário alagoano aqui, da capão do poder judicial para esses problemas no espaço de tempo que as pessoas precisam? Explico. Uma ação aqui no primeiro grau vai durar entre anos, dependendo da quantidade de incidentes que tiver. Você imagina esse monte de gente, todos buscando revisão de contrato, reequilíbrio negocial, esperando uma decisão do Poder Judiciário. Até que isso apareça, saia, partindo do pressuposto que a gente não vai ter recurso para a instância extraordinária. Você acha isso viável no momento que a gente vive, imaginando que pós isolamento social a gente vai ter uma recessão, que pode ser uma segunda onda, talvez mais grave para os contratos do que essa primeira? Como é que você enxerga isso? Marcos, eu acho que antes até, vamos lá, sair do período de calamidade de coronavírus. Eu já acho que a gente deveria evitar, a gente deveria procurar métodos alternativos para solucionar a demanda. E aí uma delas é tentar iniciar acordo. Agora, principalmente, porque, vamos lá, pensar na situação sendo realista, que existem algumas que o processo anda naturalmente, mas infelizmente algumas outras só vão andar se você tiver a presença física. E aí, qual é a minha preocupação dentro disso? Eu dou entrada num processo, queimo a etapa da negociação e fico eternizando essa discussão num processo judicial que eu não sei quando vai terminar. Eu posso citar aqui como exemplo, não sei se quem está ouvindo a gente vai lembrar disso, na época do governo Fernando Henrique, houve uma saída do câmbio fixo do dólar para o câmbio flutuante. E aí, quando os contratos de leasing eles eram feitos indexados no dólar e o dólar disparou de 1,80, 1,50, 1,80 para quase R$ 3, simplesmente foi uma onda de gente querendo mover processo alegando onerosidade excessiva, querendo quebrar o contrato. E aí, qual foi a solução? O governo veio, fez uma intervenção na relação para dizer, vamos fazer o seguinte, quem quiser desistir da ação, vou botar o dólar em 1,86 e pronto. Eu conheço gente que não desistiu da ação e o processo ainda está durando até hoje. Com certeza. Esse período da época do governo Fernando Henrique, a gente passou 2 gestões do Lula, uma gestão meia da Dilma, meia do Temer, já tem 1 ano e pouco aí do Bolsonaro. A solução é revisar, é sentar, é negociar. Essa seria a melhor opção. Não sei se o judiciário é a melhor alternativa. Talvez alternativos de uma margem seria até outra solução, até bem melhor do que a via judicial. Acho que já tem aparecido algumas plataformas de resolução online de conflitos. Agora vai muito da iniciativa dos advogados de conversarem. A professora Cláudia Lima Marques, junto com outras 2, a magistrada, inclusive lá do Rio Grande do Sul, no início da semana passada lançou um texto denominando o que ela chama exceção dilatória do consumidor para um impedimento transitório de fato. Ela discute a possibilidade de você estar num contrato cativo de longa duração, contrato do seu plano de saúde, contrato aqueles contratos que vão acompanhar você a sua vida inteira. Você não tem interesse nenhum em acabar com o contrato, mas por conta da situação fática, você perdeu o emprego, você não consegue desempenhar a sua atividade, você está diante de um quadro onde você não consegue cumprir suas obrigações em dia. O que provavelmente vai acontecer é que o outro lado do contrato vai lhe acionar judicialmente. E aí, em resposta a essa ação de execução do contrato, essa ação monitória, essa ação de cobrança, haveria uma exceção dilatória, tá? Basicamente um convite a você sentar e dizer o seguinte, olha, eu estou nessa situação por fato alheio à minha vontade, eu estou numa situação de quase ruína,
eu tenho como me reerguer, mas eu preciso de tempo e vamos negociar. Então, o que é que eu acho que vai aparecer? E tem muita gente se enrolando com isso. Uns falam de imprevisão, uns falam de alteração das bases, da base objetiva do negócio, uns falam de cláusula rebus sic stantibus, uns falam de fato que é o caso fortuito de força maior, uns falam do 317, uns falam do 393 do Código Civil, uns falam de exceção do contrato não cumprido. Veja, isso são todas ferramentas. A gente vai ter que ver o caso específico para saber qual é a melhor ferramenta. Isso começa do comportamento das pessoas antes da pandemia, do comportamento durante a pandemia e da adoção ou não de medidas de mitigação de prejuízo no negócio. Então, a gente está diante de uma discussão que ela não vai ser massificada, ela vai ser analisada, caso ela tem que estar preparada para uma demanda, e a gente, enquanto profissionais, que a gente é contratado para resolver os problemas e não ações. A gente tem que evitar a perpetuação do litígio. A gente precisa buscar a pacificação das partes. Como é que a gente vai fazer? Primeiro tem que estabelecer diálogo. E qual é o fundamento legal para isso? Eu acho que o fundamento legal para isso a gente extrai do 422 do Código, da boa-fé, do dever de cooperação. Dentro da ideia de cooperação, eu posso criar um dever de notificar outra parte, ela sentar comigo para conversar, para renegociar, para ver as bases disso. Mas acontece que eu preciso ser leal, eu preciso ser honesto, eu preciso ser transparente, eu preciso trazer os elementos de convicção para as pessoas e não a informação alegando que não posso cumprir o negócio por conta da pandemia, e não desenvolvo, não apresento provas de como, naquele contrato específico, os efeitos da crise atingiram e impossibilitaram o cumprimento da prestação. Tá? Então, a gente vai ver o material que está sendo escrito sobre isso nos últimos 20 dias e todos caminhando mais ou menos nessa mesma direção. Agora, meu amigo, eu queria consultar você. Nós estamos há 54 minutos aqui nessa conversa. Eu, por mim, ficaria aqui até as 7 horas da noite, mas o Instagram, nas últimas semanas, com essa instabilidade da internet, tem derrubado as conexões quando elas estão chegando perto de 1 hora, tá? Eu sei que você está com o seu canal no YouTube, você está com material lá. Os nossos colegas profissionais que querem tratar especificamente de contratos, eu vou sugerir uma do MIGAR contratual, mantida pelo Instituto Brasileiro de Direito Contratual. A gente tem um perfil no Instagram do André Brito, chamado Direito Civil Brasileiro, muito artigo, tem muito material publicado lá. Todas essas lives que eu tenho gravado, inclusive reuniões de pesquisa, e tenho jogado no meu canal no YouTube, vou tentar live, mandar a mesma coisa. Eu acho que a gente, se fosse 12 anos, 15 anos, a gente hoje tem discussões dos mais diversas intensidades, dos mais diversos assuntos. A gente tem material para trabalhar. É só até agora se debruçar e entender a solução pronta para isso, porque as pessoas se inscreveram antes, era o que a gente está vivendo. A gente está numa situação que nós não temos ideia do que. Muita gente ainda está achando que vai voltar para o mesmo mundo, voltar para um contexto empresarial e ainda em transição. Talvez daqui a um ano, quando a gente olhar para trás, a gente possa entender melhor o que está acontecendo hoje. Mas a gente está no meio da crise, e no furacão passando, fica muito difícil se distanciar para compreender aquilo que está acontecendo. Tá? Então, eu quero agradecer. Nesse momento alternativo, a ESA faz exatamente para tentar evitar isso, para compatibilizar da gente, que a gente continua trabalhando, a gente optou por esse horário. Queria agradecer a sua disponibilidade, queria se despedir da sua pessoal, agradecendo a todo mundo, dizendo que a gente está disponível para se alguém quiser fazer alguma colocação que a gente não conseguiu responder aqui, para participar. Zé. Eu quero agradecer a todos vocês. Não dava para a gente, enquanto estava Marcos, tá lendo aqui os textos que você... Ou eu falando o que o Marcos está falando, ou tá lendo o texto. E os textos estão subindo muito rápido. Então, quem quiser falar comigo pela via do Instagram ou por qualquer... Pode estar entrando em contato comigo.
entrando em contato com a conta dele do YouTube, eu tenho a minha conta, e abrindo agora uma conta de podcast pelo estou pegando isso, todos esses vídeos meus e estou então até mais leve para estar ouvindo condições de estar vendo. E é positivo de você. Eu acho uma coisa, Marcos, talvez a gente demore mais do que um ano com a verdadeira noção de todo esse problema. De fato, eu acho que, sem brincadeira, mas aqui sem brincadeira, tem a real noção do que a gente está passando agora é renda Inglaterra. Porque ela vivenciou o Mundial de Limites. Eu digo isso porque, pela palavra que na Segunda Guerra elas eram fechadas para não ter, para correr risco de um bombardeio ou o que quer que seja. Você imagina que se isso imagine na Inglaterra. Eu acho que talvez a única das pessoas no mundo que tem a noção do que a gente está passando de efeito, e aí fica uma coisa realmente complicada, porque eu acho que a gente tem bons anos para sentar a poeira e começar a ver que funciona. São disso tudo. A gente está polarizando discussões, eu acho que essa polarização do direito para a discussão do direito. Por quê? A gente está vendo gente do um lado dizendo tudo por conta de preservação da economia e de tudo para preservar. Lá não, você vai deixar de vai pagar salário. Então, esses porque se eu do trabalhador vai faltar dinheiro no investir na saúde dessa. Então não adianta de nada ela é menor e no final das contas esse também consumidor deixar de reinvestir nas bem. Então tudo isso tem que ser repensado e a gente, como você disse, no olho do furacão não com todo. E aí, não vendo o problema todo, onde vai, a gente fica perdendo igual cego no meio de um tiroteio, atirando para tudo que é passão, que eu acho que a gente tem que ter, de estar acalmando, assentando a poeira com essa ideologia política nas discussões, aí nesse caso, para a gente ter um efeito melhor dessas decisões que são hoje emergenciais, mas que vão surtir efeitos como a gente viu judicialmente durante alguns anos. De qualquer forma, eu quero agradecer aqui todo mundo que eu chamei, para todo mundo que o Marcos chamou e que outros colegas acabaram chamando